Uma pobre coitada como você nunca vai ser nada na vida. A patroa da minha mãe falou, tentando me humilhar. Porém, 25 anos depois, ela fica em choque ao saber que eu era a juíza que poderia colocar ela na cadeia. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Olhe bem para você, uma pobre coitada, com roupas remendadas e cheiro de poeira. Acha mesmo que alguém como você vai ser alguma coisa na vida? Nunca. O seu destino é o mesmo da sua mãe, esfregar o chão dos outros. Entendeu bem, menina? A voz dela era como um chicote, estalando no ar e me atingindo em cheio. Eu tinha apenas 8 anos, mas já entendia o peso de cada palavra que saía da boca de Dona Elvira. Eu estava encolhida no canto da cozinha gigantesca, esperando minha mãe terminar de limpar o fogão. O cheiro de produto de limpeza e de bolo recém-assado se misturavam no ar, mas para mim aquela casa só tinha o cheiro do desprezo. Meus olhos, marejados, fitavam o chão de mármore branco, tão limpo que eu podia ver meu próprio reflexo distorcido. Uma menina pequena, de tranças mal feitas e um vestido de chita colorido que minha mãe havia costurado à mão. Eu amava aquele vestido, mas ali, sob o olhar de Dona Elvira, ele parecia um trapo. Ela se aproximou e o barulho dos seus saltos no piso ecoava como uma sentença. Ela se abaixou, ficando na minha altura, mas seu olhar continuava vindo de cima. Seus olhos, de um azul frio como gelo, me analisavam com nojo. Sabe, Edilene, eu até sinto pena de você. Nascer para servir é um fardo pesado, mas é o seu lugar. Filha de faxineira, neta de faxineira, é o seu sangue. Não há como fugir disso. Eu não respondia. Apenas engolia o choro e apertava com força a boneca de pano que eu carregava. Minha mãe sempre dizia para eu ser educada, para não responder à patroa, para ficar quietinha no meu canto. E eu obedecia. Mas cada palavra dela era como uma pedra jogada dentro de mim, se acumulando em um poço de dor e raiva silenciosa. Isso não aconteceu apenas uma vez. Era um ritual. Sempre que minha mãe se afastava para limpar um dos quartos de cima ou para lavar a área da piscina, Dona Elvira me encontrava. Era como se ela sentisse o cheiro da minha inocência e precisasse destruí-la. Uma vez eu estava sentada na escada de serviço lendo um livro que peguei emprestado na biblioteca da escola. Era um livro de contos de fadas com princesas e castelos. Ela arrancou o livro da minha mão com uma violência que me assustou. Lendo? Que perda de tempo! Você deveria estar aprendendo a arear uma panela, a passar um pano no chão sem deixar marcas. Isso sim seria útil para o seu futuro. De que adianta ler sobre rainhas e reis se você vai passar a vida inteira de joelhos? Ela jogou o livro no chão e pisou na capa com seu sapato de bico fino. O barulho do papelão se rasgando foi mais alto que um trovão para mim. Naquele dia, chorei escondida no banheiro dos empregados. Chorei pela princesa do livro, chorei por mim, mas enquanto as lágrimas rolavam, algo diferente começou a brotar dentro do meu peito. Não era só tristeza, era uma teimosia, uma faísca. Eu olhei para o meu reflexo no pequeno espelho trincado e jurei para mim mesma, em um sussurro que só eu podia ouvir: eu não vou ficar de joelhos, eu não vou. Os anos foram passando e as humilhações continuaram. Quando eu entrei na adolescência, elas se tornaram piores. Ela criticava meu corpo, meu cabelo, minhas notas na escola. Tirar 10 em matemática não vai limpar a sujeira debaixo do tapete, querida. Ela dizia com um sorriso venenoso, enquanto eu ajudava minha mãe a carregar um balde. Minha mãe, coitada, via apenas a ponta do iceberg. Ela chegava em casa tão cansada, com dores nas costas e nas mãos, que eu não tinha coragem de lhe contar tudo. Eu não queria colocar mais um peso em seus ombros já tão sobrecarregados. Para ela, o trabalho na casa de Dona Elvira era o que colocava comida na nossa mesa, o que pagava o aluguel da nossa casinha simples. Ela era grata.
Eu, por outro lado, aprendi a odiar cada centímetro daquela mansão. Mas eu usei aquele ódio, transformei-o em combustível. Cada insulto de Elvira era mais uma hora que eu passava com a cara enfiada nos livros. Cada olhar de desprezo dela era mais uma noite que eu passava em claro, estudando para uma prova. A voz dela, repetindo, "Você nunca vai ser nada", se tornou o motor que me impulsionava para frente. Eu precisava provar que ela estava errada. Não por ela, mas por mim. Pela minha mãe. Enquanto minhas colegas saíam para festas, eu estava na biblioteca. Enquanto elas namoravam, eu estava resolvendo equações. Eu me tornei a melhor aluna da turma, depois a melhor do colégio. Ganhei uma bolsa de estudos para a melhor faculdade de Direito do Estado. No dia em que contei para minha mãe que havia passado no vestibular, ela chorou por uma hora inteira. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, de alívio. Naquele abraço apertado, eu senti que todo o meu esforço tinha valido a pena. Quando minha mãe pediu as contas na casa de Elvira, dizendo que eu ia para a faculdade, que ela iria me ajudar, eu estava junto. Pela primeira vez, encarei Elvira nos olhos, sem medo. Eu já era uma mulher, não mais a menina assustada do canto da cozinha. Ela me olhou de cima a baixo, com o mesmo desdém de sempre, e soltou uma risada seca. Faculdade de Direito? Que piada! Vai tentar defender os bandidos da sua laia? Cuidado para não acabar como eles. Eu não disse nada. Apenas dei um sorriso leve, segurei na mão da minha mãe e saí daquela casa para nunca mais voltar. Mas as palavras dela ecoaram na minha mente, não mais como uma ofensa, mas como um desafio final, e eu o aceitei. Eu não seria apenas uma advogada, eu seria muito mais do que isso. Eu me sentaria na cadeira mais alta do tribunal e de lá ninguém nunca mais me faria sentir pequena. 25 anos. Parece uma vida inteira, e de certa forma foi. A menina de vestido de chita deu lugar à mulher de toga preta. O choro engolido na cozinha de serviço foi substituído pela voz firme que impunha a ordem no tribunal. O medo deu lugar ao respeito. Eu me tornei a meritíssima juíza Edilene, e o meu passado, com todas as suas feridas, estava trancado em um baú no porão da minha memória. Eu raramente o visitava. Naquela manhã, o fórum estava movimentado como sempre. O cheiro de papel antigo e café forte pairava no ar. Eu me senti em casa naquele ambiente. A lei era o meu refúgio, um lugar onde tudo fazia sentido, onde havia regras claras e consequências justas. Era o oposto do mundo de onde eu vim, um mundo de caprichos e crueldade sem motivo. Eu bati o martelo na madeira escura, o som seco ecoando pelo plenário. Dando início à sessão, que entre a próxima ré. Minha rotina era essa: analisar processos, ouvir testemunhas, advogados, promotores e, no final, tomar uma decisão que poderia mudar a vida de alguém para sempre. Eu levava meu trabalho com uma seriedade quase sagrada. Cada caso era um universo e eu me esforçava para ser o mais imparcial e justa possível. As portas laterais se abriram e uma mulher de cabelos grisalhos, com os ombros curvados e um olhar perdido, foi conduzida por um oficial de justiça até o banco dos réus. A princípio não prestei muito atenção em seu rosto. Ela era apenas mais uma pessoa arrastada para o centro de um drama judicial. Estava sendo acusada de um crime financeiro grave, algo sobre fraude e apropriação de bens de uma empresa da qual fora sócia. Um caso complexo. Peguei a pasta com os autos do processo para ler os dados da acusada em voz alta, como era o procedimento. Abri na primeira página e meus olhos percorreram as linhas impressas. Nome, data de nascimento, endereço. E então eu parei. Meu coração, que batia no ritmo calmo e compassado de sempre, deu um solavanco violento, como um motor que falha. O nome na folha era o dela. Elvira. O endereço era o da mansão onde minha mãe passou mais de uma década da sua vida,
a mesma mansão que foi o palco dos meus piores memórias. Uma onda de frio subiu pela minha espinha. Minhas mãos, de repente, ficaram úmidas. Levantei a cabeça lentamente e pela primeira vez olhei de verdade para a mulher sentada a poucos metros de mim. Os anos não tinham sido gentis. O cabelo loiro e impecável agora era ralo e branco. A pele, antes esticada e perfeita, estava marcada por rugas profundas de preocupação. Os olhos azuis, que um dia foram tão frios e cortantes, agora pareciam opacos, assustados. Ela estava mais magra, envelhecida, uma sombra da mulher arrogante e poderosa que me aterrorizava. Mas era ela, sem nenhuma dúvida. Era a mesma boca que me disse que eu nunca seria nada. Eram os mesmos olhos que me mediram com nojo tantas e tantas vezes. Naquele instante, o tribunal inteiro desapareceu. Eu não era mais a juíza. Eu era de novo a menina de 8 anos, encolhida no canto da cozinha. Pude ouvir a voz dela na minha cabeça, clara como o cristal. Uma pobre coitada como você. Um filme de todas as humilhações passou diante dos meus olhos em uma velocidade alucinante. O livro rasgado, o riso de deboche, as palavras que tentaram me quebrar. Meu silêncio se prolongou por alguns segundos a mais do que o normal. O promotor me olhou, confuso. O advogado de defesa franziu a testa. E foi então que os olhos dela encontraram os meus. No começo, ela apenas me viu como a autoridade, a figura de preto sentada no lugar mais alto. Mas então, uma centelha de reconhecimento brilhou em seu olhar. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu em um ó perfeito de choque. O pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu, deixando-a pálida como cera. Ela me reconheceu. Ela estava vendo a filha da faxineira, a menina que ela tanto desprezou, vestindo a toga de juíza, com o poder de decidir seu futuro em minhas mãos. O mundo que havia desaparecido voltou com uma força brutal. O poder, o destino em sua mais fina ironia, havia colocado a minha maior algoz em minhas mãos. Uma parte sombria dentro de mim, uma parte que eu mal sabia que existia, se agitou. A menina ferida gritava, queria se levantar e dizer: "Olhe para mim agora! Veja no que a pobre coitada se transformou. O mundo dá voltas, não é mesmo?" Mas a mulher que eu havia me tornado, a profissional que eu lutei tanto para construir, silenciou aquele grito. Respirei fundo, sentindo o peso da toga em meus ombros como nunca antes. Aquela veste não era um símbolo de poder pessoal, mas de responsabilidade, de justiça. E a justiça precisa ser cega. Eu não poderia julgá-la. Seria impossível separar a juíza da menina. Qualquer decisão que eu tomasse, fosse para condenar ou para absolver, estaria para sempre manchada pelo nosso passado. Como a calma que eu não sentia por dentro, fechei a pasta do processo. Minha voz saiu firme, sem tremer. Um pequeno milagre naquelas circunstâncias. Senhoras e senhores, peço a atenção da corte. Todos os olhares se voltaram para mim. Elvira me encarava, paralisada. Uma mistura de pavor e súplica em seu rosto. Por motivo foro íntimo e por conhecer a ré de circunstâncias passadas que afetam a minha imparcialidade, declaro-me oficialmente impedida de presidir este julgamento. Um murmúrio percorreu o plenário. Os advogados se entreolharam, surpresos. O caso será redistribuído para outro magistrado, a fim de garantir a lisura e a total imparcialidade do processo. A sessão está suspensa. Bati o martelo. O som finalizou o ato. Levantei-me, ajeitei a toga e, sem olhar novamente para a mulher no banco dos réus, caminhei com passos firmes em direção à minha sala. Fechei a porta atrás de mim e só então permiti que minhas pernas fraquejassem. Apoiei-me na madeira maciça, fechei os olhos e respirei fundo tentando acalmar a tempestade que se formara dentro de mim. O passado não estava no porão. Ele acabava de arrombar a porta da frente do meu presente. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu me joguei no trabalho, tentando usar a pilha de processos na minha mesa como uma muralha para me proteger das memórias que o reencontro com Elvira havia desenterrado. Mas não adiantava. O rosto dela, pálido e esfocado no banco dos réus, assombrava meus pensamentos. A menina ferida e a juíza imparcial travavam uma batalha silenciosa dentro de mim.
Eu estava saindo do fórum. Já era noite alta. O estacionamento estava quase vazio e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos meus passos no asfalto. Quando eu estava destravando a porta do meu carro, uma sombra se moveu perto de um dos pilares de concreto. Meu coração gelou por um instante, mas então a figura se revelou sob a luz amarelada de um poste. Era Elvira. Ela parecia ainda menor e mais frágil do que no tribunal. Sem a postura arrogante, sem as joias, vestindo roupa simples, ela era quase reconhecível. Quase. "Doutora, por favor, espere", ela disse, a voz trêmula, correndo na minha direção. Eu me mantive firme, a mão na porta do carro. "Senhora Elvira, o que está fazendo aqui? Este tipo de abordagem é completamente inadequado. Já disse que não posso e não vou interferir no seu caso." Eu sei, ela disse, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto enrugado. "Eu não vim impedir que a senhora me inocente. Eu só preciso que acredite em mim. Eu não cometi esse crime. Foi uma armação do meu sócio. Ele roubou tudo e me deixou com a culpa. A senhora é uma juíza. A senhora sabe ver a verdade nas pessoas." Uma risada amarga quase escapou dos meus lábios. Ela, que nunca se importou com a verdade, que construiu uma realidade de mentiras para me diminuir, agora vinha apelar ao meu senso de justiça. "A verdade será apurada pelo juiz responsável pelo seu processo. Agora, se me dá licença, preciso ir." "Não, por favor." Ela deu um passo à frente e, num gesto que me chocou, tentou segurar meu braço. Eu recuei instintivamente. "Você não entende. Você precisa me ouvir. Existe um motivo para tudo. Até pro jeito que eu sempre te tratei." Eu a encarei, a confusão começando a se misturar com a raiva. "Motivo? Que motivo poderia justificar a forma como a senhora me humilhou por toda a minha infância? O fato de eu ser filha da sua empregada?" Os olhos dela, cheios de lágrimas, fixaram-se nos meus. Havia um desespero neles que eu nunca tinha visto antes. "Não, é muito mais do que isso." Ela sussurrou, a voz embargada. "É sobre o meu falecido marido, o Heitor." Eu franzi a testa. O patrão. Lembro-me vagamente dele. Um homem silencioso, que estava sempre viajando a negócios. Mal ouvia pela casa. "O que tem ele?" Perguntei, impaciente. E então ela disse as palavras que quebraram o chão sob os meus pés, que fizeram o mundo inteiro parar de girar. "O Heitor." Ela respirou fundo, como se a revelação lhe custasse todo o ar dos pulmões. "Ele era o seu verdadeiro pai, Edilene." Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir a pulsação do sangue nos meus ouvidos. O que ela disse? Meu pai? Aquele homem distante e quase invisível? Não podia ser. Meu pai tinha morrido em um acidente de construção quando eu era bebê. Era essa a história que minha mãe sempre me contou. "Isso é loucura!" Gaguejei, sentindo as pernas bambas. "A senhora está desesperada, inventando absurdos para tentar me comover." "Não é mentira." Ela insistiu, o desespero se transformando em uma afirmação veemente. "Por que você acha que eu te odiava tanto? Por que você acha que eu não podia suportar olhar para você toda vez que eu te via naquela casa com os seus olhos, os olhos dele? Eu via a traição do meu marido bem na minha frente. Eu fui obrigada a aceitar você debaixo do meu teto, a ver você crescer, sendo a prova viva do meu fracasso como esposa." Eu não conseguia processar. As palavras dela entravam na minha cabeça, mas não faziam sentido. Dei-lhe as costas, entrei no carro e bati a porta. Saí do estacionamento cantando pneu, deixando-a para trás, uma figura patética sobre a luz do poste. Mas as palavras dela vieram comigo, ecoando dentro do carro, dentro da minha alma. Dirigi em piloto automático até a única pessoa que poderia me dar a verdade: minha mãe. Encontrei-a em sua pequena e aconchegante casa, assistindo a sua novela na televisão. O contraste entre a paz daquele lugar e a tempestade no meu peito era gritante. Sentei-me ao seu lado no sofá. Ela sorriu para mim, mas o sorriso morreu quando viu a expressão em meu rosto. "O que foi, minha filha?
Aconteceu alguma coisa? Eu não conseguia fazer rodeios. As palavras de Elvira ainda queimavam na minha língua. Mãe, eu preciso que a senhora me diga a verdade sobre o meu pai. Vi o corpo dela enrijecer. Vi o pânico em seus olhos, uma dor antiga que ela guardou por quase 30 anos. E naquele momento, eu já sabia a resposta. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto cansado. Com a voz falha, ela me contou tudo. Contou sobre a solidão, sobre o momento de fraqueza, sobre as palavras gentis do patrão em um dia em que ela se sentia invisível. Contou que ele prometeu cuidar de nós duas, mas que Elvira descobriu e o inferno começou. O acordo foi que minha mãe poderia continuar trabalhando lá e ele daria um dinheiro a mais para os meus estudos, contanto que o segredo fosse mantido para sempre. Ela aceitou, com medo de perder o emprego e sem ter para onde ir. Enquanto eu ouvia a confissão dolorosa da minha mãe, as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixaram de uma forma terrível e, ao mesmo tempo, libertadora. O ódio de Elvira não era apenas desprezo de classe, era a dor de uma mulher traída, forçada a conviver diariamente com o fruto da infidelidade do marido. Eu não era apenas a filha da faxineira, eu era a filha bastarda do patrão. E cada humilhação que ela me impôs foi, na verdade, um ataque a ele, ao homem que a traiu e que ela não podia enfrentar. De repente, a vilã da minha história ganhou uma nova dimensão, uma que eu nunca poderia ter imaginado. E eu não sabia o que fazer com aquela verdade. Voltar para casa naquela noite, com a verdade da minha mãe ecoando na minha cabeça, foi como aprender a andar de novo. Cada passo era incerto. A história da minha vida, que eu achava que conhecia tão bem, tinha sido reescrita. O monstro da minha infância, Elvira, de repente tinha um rosto, uma dor, uma razão. Não uma justificativa, mas uma razão. E o meu pai? A figura fantasma que eu mal conhecia, agora tinha uma identidade que me conectava diretamente à origem do meu sofrimento. No dia seguinte, eu sabia que precisava enfrentá-la uma última vez, fora dos tribunais, fora de qualquer papel oficial. Nós precisávamos encerrar aquele capítulo. Como se o destino estivesse nos empurrando para o confronto final, eu a encontrei no mesmo estacionamento, esperando perto do meu carro, como um fantasma que se recusava a desaparecer. Desta vez, fui eu quem falou primeiro. Minha mãe me contou tudo. Ela não pareceu surpresa. Apenas acendiu, os ombros caindo em um gesto de derrota final. Ele me obrigou, ela disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Quando eu descobri sobre vocês, eu quis que sua mãe fosse embora, mas Heitor não deixou. Ele era o dono de tudo, do dinheiro, da casa, da minha vida. Ele disse que a menina ficaria por perto, que receberia ajuda, e que eu deveria aceitar calada, ou poderia pegar minhas coisas e sair sem nada. Eu não tinha para onde ir, não tinha profissão, não tinha dinheiro meu. Eu era uma prisioneira naquela mansão, tanto quanto vocês. Eu a escutava em silêncio. Pela primeira vez, eu não vi a patroa cruel, mas uma mulher amargurada e encurralada. Isso não torna certo o que a senhora fez comigo, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu era uma criança, eu não tinha culpa da dor da senhora. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez vi lágrimas genuínas de arrependimento em seus olhos. Meu ódio pelo que ele fez era tão grande que eu não conseguia controlar. E você estava ali, todos os dias, um lembrete constante. Descarregar minha raiva em você era a única forma de poder que eu sentia que tinha. Foi monstruoso. Eu sei disso. Aquela confissão não apagou as cicatrizes, mas as colocou em um novo contexto. Assenti lentamente. A verdade sobre o nosso passado não muda nada sobre o seu presente no tribunal, afirmei. Eu me declarei impedida e não voltei atrás. O caso está com outro juiz. Ele decidirá com base nas provas, e apenas nelas. A justiça seguirá seu curso, de forma imparcial. Dei as costas e fui embora, deixando-a com seus fantasmas. As semanas se passaram, a vida continuou, os processos se acumularam e o julgamento de Elvira correu em outra vara, longe dos meus olhos.
Eu me concentrei no meu trabalho, sentindo que, ao garantir a justiça para os outros, eu também estava, de alguma forma, curando a mim mesma. Então, o dia do veredito chegou. Eu soube pelos corredores do fórum. Elvira havia sido considerada inocente. O advogado dela conseguiu provar que as assinaturas nos documentos fraudulentos eram falsificações grosseiras e que o ex-sócio havia fugido do país com todo o dinheiro. A notícia me trouxe uma estranha sensação de paz. A justiça, a verdadeira justiça cega que eu tanto defendia, havia funcionado. O meu passado não interferiu. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava caminhando por um dos longos corredores do fórum quando a vi. Ela estava sentada num banco, sozinha, segurando a bolsa com força no colo. Quando me viu, levantou-se devagar. Por um instante, pensei em desviar, em seguir meu caminho, mas eu parei. Ela se aproximou, hesitante. Não havia mais ré e juíza, apenas duas mulheres que compartilhavam um segredo doloroso. Edilene, ela começou, e o uso do meu primeiro nome foi ao mesmo tempo estranho e correto. Eu queria lhe pedir perdão, de verdade, por cada palavra cruel, por cada olhar de desprezo, por ter feito você se sentir pequena. Nenhuma dor que eu sentia no meu casamento me dava o direito de destruir a infância de uma criança. Eu fui uma pessoa horrível e eu sinto muito. Eu a olhei, a mulher que fora a grande vilã da minha vida, agora diminuída pela idade e pelo arrependimento. O ódio que eu guardei por tantos anos já não estava mais lá. Tinha se transformado em outra coisa, em algo muito mais poderoso. Um sorriso leve surgiu em meus lábios. A senhora não entende, Elvira, eu disse, e a surpresa em seu rosto foi evidente. Por muito tempo, eu também achei que a senhora me destruiu, mas a verdade é que a senhora me construiu. Ela franziu a testa, confusa. Cada vez que a senhora me dizia que eu nunca seria nada, que o meu lugar era no chão, uma voz dentro de mim gritava que eu provaria o contrário. Cada vez que a senhora me humilhava, eu ia para casa e estudava, com mais raiva, com mais vontade. A senhora me deu um objetivo. A senhora me deu o fogo que eu precisava para vencer. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem no ar entre nós. A senhora foi o combustível para minha vitória. O desprezo que a senhora me deu, eu transformei em diplomas na parede. O ódio que a senhora sentia, eu transformei em força para lutar por uma vida melhor para mim e para minha mãe. Então, de uma forma muito distorcida, eu venci por sua causa. A minha maior superação não foi me tornar juíza. Foi olhar para a senhora agora e não sentir nada além de indiferença. O poder que a senhora tinha sobre mim acabou há muito tempo. Eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas mais uma vez, mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de quem finalmente compreendia a extensão do que havia feito e perdido. Eu não disse mais nada, apenas assenti uma última vez, virei-me e continuei a caminhar pelo corredor, com a cabeça erguida. O som dos meus saltos no piso polido era firme, seguro. Eu não estava fugindo do passado. Eu estava deixando-o para trás exatamente onde ele pertencia. A sentença final, afinal de contas, não foi dada no tribunal. Foi dada ali, naquele corredor. E eu, finalmente, estava livre.